Pega a tua Bíblia então, vamos lá rapidão. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo de número 25. Uma palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa vida, nessa terça-feira abençoada em que Deus está abençoando a terra com a chuva. Amém? Chuva é uma bênção, irmão. Falei ali na porta, se está chovendo porque não vai ter seca. Os campos vão produzir, vai ter alimento, amém? Marcos capítulo 5, versículo de número 25, ou a partir dele. Tem uma coisa fazendo barulho aqui. Aí, agora acabou. Obrigado. Marcos 5, 25, quem achou diz eu achei. Quem está no telão, nem fala nada, não precisa. A mulher disse assim, ó. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes, indo a pior. Só dava ruim para ela. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que fizera isso. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Ao versículo 34 só, o que Jesus disse? Filha... Vamos de novo. Só o versículo 34, e ele lhe disse, filha... Aê! Filha, a tua fé te salvou. Fecha tua Bíblia aí, Pai, fala conosco. A tua palavra, fala os nossos corações agora, Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus... Apenas queremos, mas precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco. É assim que nós oramos, te agradecemos. Amém. Amém? Se assente. Fique tranquilo, fique em paz. Está calor aí? Pode ligar os ar-condicionado ali, ó. Vamos profetizando, irmão. Vamos profetizando. Pode ligar o ar-condicionado ali. Se alguém quiser precisar ligar o ar-condicionado, pode ligar ali. Está desligado ali. O ar-condicionado de pá. De coisa. Em nome de Jesus, é isso aí. Então vamos chegar lá. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a certeza daquilo que a gente não vê, das que não se vê. A fé, portanto, segundo a Bíblia, a gente quando começa a viver em Deus, ela é o combustível, ela é o ponto de partida, ela é o start, o início, a ignição de um milagre. A fé é aquilo que nos move, é que nos leva a fazer coisas que não seria possível. A fé é quem produz os resultados extraordinários que nós buscamos e buscamos em Deus e que nos leva a crer no incrível, nos leva a esperar naquilo que não há, naquilo que não existe. A fé é o início de todas as coisas, é o início da vida com Deus, é o início do caminhar com Deus. Pela fé e somente pela fé é que nós conseguimos absorver ou aproveitar tudo aquilo que Deus tem prometido, tudo aquilo que Deus nos promete, aquilo que Ele espera nos entregar. E é por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que a Bíblia fala que aqui, como nós lemos, aqui a fé é o firme fundamento, é a base. A fé é a base de todas as coisas. Sem fé, se não houver fé, nada pode acontecer.
Se não houver fé, se a gente não crer e não acreditar naquelas coisas que não se vê, como diz a Bíblia aqui, com certeza, não tivemos às vezes a certeza de que Deus fará daquilo que nós não podemos compreender e entender. É a fé que nos ajuda a vencer as dúvidas. Não porque compreendemos as coisas, ou como elas acontecem, ou como elas são, mas é que porque quando pela fé cremos, a fé, o crer nos leva à obediência, ou nos leva a agir no ambiente às vezes desfavorável, nos leva a agir, a tomar ações e atitudes como desta mulher. Esta mulher teve uma atitude que surpreendeu a todos e até hoje surpreende. Uma atitude talvez desesperada, não é errado falar assim, mas uma atitude que surpreendeu teoricamente o próprio Jesus. Uma fé que a levou a tomar uma ação, a agir de maneira diferente. Eu quero falar sobre a fé, e muito resumidamente, é claro, porque o nosso horário é bem avançado. Mas o tema dessa mensagem é uma fé vencedora. A fé, ela nos leva a vencer. A fé é que nos leva a conquistar. A fé é que nos leva a alcançar ou chegar a Jesus, ou obter o favor de Deus, obter o favor de Cristo. Porque por muitas vezes, se não cremos, não agimos. Se não cremos, não aceitamos os desafios de Deus. Se não cremos, não nos colocamos à disposição. Se não cremos, não avançamos. Se não cremos, não experimentamos. Se não cremos, não continuamos. Se não cremos, não persistimos. Se não cremos, não buscamos. Se não cremos, se não há fé, não há combustível, não há movimento, não há ação. E também não há milagre, não há conquista. Essa mulher, ela foi movida, mobilizada pela sua fé, e Jesus credencia isso nesse último versículo que nós lemos. Quem fez o milagre foi Jesus. O dono do milagre é Jesus. O dono do poder é Jesus. Quem podia curar aquela mulher era Jesus. Quem tinha o poder de transformação era Jesus. Mas o poder que estava em Jesus só foi colocado em ação quando esta mulher moveu-se pela fé. Quando a fé a fez mover-se e enfrentar a multidão. A história desta mulher você conhece bem. Muitos anos doente, adoecida, gastou tudo que tinha. Todas as portas que ela podia bater, ela bateu. Toda a esperança que alguém entregou para ela, ela abraçou. Ela buscava, talvez, ela era mesmo antes de buscar a Jesus, e é importante isso. Mesmo antes de buscar a Jesus, mesmo antes de ir a Jesus, ela era com certeza uma mulher de fé. Porque ela já havia batido em muitas portas. Ela já havia acreditado em muitas coisas. Ela já havia buscado intensamente, ela já tinha esgotado todos os seus recursos, ela já tinha esgotado todas as suas forças, mas ela ainda não havia desistido de procurar e encontrar uma solução para a sua vida. Talvez ela não conseguiu antes, talvez ela não alcançou antes, porque a sua fé estava depositada onde não havia solução. Porque a sua fé estava colocada num lugar onde não tinha poder, não tinha milagre. Talvez ela acreditou em fórmulas, acreditou na ciência, acreditou no que os outros disseram, acreditou e acreditava e buscava, mas a fé por si só, entenda isso, a fé por si só não produz o milagre. A fé, ela é o combustível que nos conduz até o lugar do milagre, onde Jesus está. Não é a fé que produz o milagre. Não é o pensamento positivo. Ah, mas se eu acreditar, mas eu acredito que as coisas vão mudar. Acreditou e acreditou muito e buscou e gastou tudo que tinha, porque ela acreditava, mas só acreditar não adianta, porque não é o poder da fé, é o poder de Jesus que é mobilizado através da fé. É o poder de Deus que muda. Mas a fé, ela se torna uma fé vencedora quando eu produzo essa fé. Quando ela está em mim e eu a direciono para o lugar certo. Uma fé vencedora é aquela que me leva até o lugar do milagre.
ou me leva até o dono do milagre, e Jesus é o dono do milagre. A fé nos faz vencer o impossível. É preciso ter fé para vencer. Eu quero falar sobre os resultados de uma fé vencedora, como a fé que esta mulher aqui expressou, ela revelou 3 coisas que precisam ser vencidas, às vezes, e algumas delas, talvez até as 3. Só podemos vencer pela fé quando ela está direcionada diretamente ou de maneira correta em Jesus, no autor e consumador da nossa fé, como a Bíblia diz. E a primeira barreira que esta mulher venceu e venceu pela fé foi a si mesma. A primeira coisa que ela precisou vencer foi ela mesma, porque aquela mulher estava ferida física e emocionalmente, frustrada talvez pelas diversas tentativas de solução que não deram certo. Olha aqui, cansada pela exaustão de um corpo e alma ferida. Uma mulher que já tinha gastado de tudo, já tinha tentado de tudo, já tinha gastado tudo que tinha, já não tinha mais recursos, já não tinha mais uma porta. Mas ainda assim, porque ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar de alguém que fazia milagres. Ela ouviu falar de alguém que produzia coisas extraordinárias. Ela ouviu um testemunho, uma história. Ela ouviu as pessoas falarem de um homem que estava andando por esta terra e que tinha o poder de ressuscitar mortos, de um homem que andava por esta terra e que andava sobre o mar, um homem que andava por esta terra e onde ele passava, os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os coxos andavam. Ela ouviu falar de Jesus, e porque ela ouviu falar de Jesus, a fé acendeu em seu coração, mas agora de uma maneira diferente, porque não era uma fé qualquer, não era uma fé em qualquer coisa, mas ela agora estava direcionada, a fé direcionada em Jesus, e a fé que estava no seu coração a fez vencer a sua própria frustração. Ferida fisicamente, esgotada, emocionalmente destruída. Você já imaginou, irmão? 12 anos de tentativa e frustração. 12 anos acreditando e não dando certo. Acreditando, não dando certo. Tentativa, não funcionou. Tentou de novo, não deu certo. Tentou uma vez, não conseguiu. E o ano passou e veio outro. E terminou um ano e começou o outro. Talvez o ano que vem. E agora tem outro negócio, outra situação. 12 anos de frustrações. 12 anos de fracassos. 12 anos impura. 12 anos sendo rejeitada. 12 anos sendo evitada, 12 anos sem poder abraçar, 12 anos sem ter uma vida social, 12 anos em algo que parecia agora invencível, uma doença incurável que não tinha solução. 12 anos sendo ferida no seu coração, 12 anos sendo ferida emocionalmente, 12 anos de rejeição. Mas essa mulher, quando ouviu falar de Jesus, só porque ela ouviu falar de Jesus e ela era uma mulher de fé, a fé nasceu e aqueceu no seu coração e ela disse: talvez se eu tocar na orla das suas vestes. A fé acendeu em seu coração e pela fé ela conseguiu vencer a própria frustração, vencer a própria dor, vencer as suas feridas na alma, no seu coração, no seu corpo. A fé foi a força que a fez ir adiante, mesmo em meio à dor que a afligia. Aqui, irmão. Há coisas que é mais fácil falar do que fazer. Uma vez uma pessoa falou para mim, ela disse: pastor, eu não sei o que acontece comigo. Eu tenho uma força tão grande para ajudar as pessoas. As pessoas vêm falar comigo e eu ajudo, e eu auxilio, eu oro pelas pessoas, e eu dou conselhos, e as pessoas vão e mudam de vida, e a vida delas vai para frente, elas corrigem, e eu resolvo a vida de tanta gente, pastor, mas a minha não consigo. Por que eu consigo ajudar tanta gente e não consigo ajudar a mim mesmo? Por que eu consigo ter solução para todo mundo e não consigo fazer isso em mim? Aí na hora Deus deu o Espírito Santo, deu um start. Eu disse: porque é mais fácil suportar a dor quando está no outro. É mais fácil falar em vencer a dor porque a dor é do outro.
É mais fácil vencer a frustração quando a frustração é do outro. É fácil falar, é fácil pregar às vezes, irmão. A gente sabe o que está acontecendo, a gente tem o diagnóstico certo. E é mais fácil dar o diagnóstico quando é para o outro. O difícil é quando eu tenho que superar a minha dor. Quando dói em mim. Quando a frustração me esmaga, esmaga o meu coração, esmaga a minha alma. Quando a frustração me destrói, quando o fracasso me arrebenta. Quando eu estou dilacerado por tentativas e fracassos. É difícil vencer a mim mesmo. É difícil vencer a minha frustração. Por isso que eu disse, a fé desta mulher ajudou a vencer a si mesma. As suas frustrações, as suas tentativas e fracassos não foram capazes de a impedir de tomar mais uma atitude de fé. Mesmo fracassada, mesmo passando todos estes dias de frustração, pela fé ela venceu a sua dor, ela venceu a frustração, porque ela ouviu falar de um homem, ela ouviu falar de Jesus, que ressuscitava mortos, e então ela entendeu no seu coração e disse, se eu apenas tocar. E ela moveu-se pela fé, vencendo a si mesma, vencendo a sua própria frustração, vencendo o seu próprio desespero. Eu digo que, olha aqui, irmão, a coisa mais fácil que tem é a gente lutar contra o diabo. Amém? Quem acha fácil lutar contra o diabo aí? Só eu? É mais fácil. Porque o diabo, você diz, em nome de Jesus, sai. E ele vai embora. O inferno se levanta. E a gente está andando com Deus, está vivendo com Deus. E a gente diz aqui, na minha casa eu não aceito. Em nome de Jesus, sai da minha casa, sai da minha família. E o diabo ele não tem outra solução a não ser sair, ele pega e vai embora. O diabo já está derrotado, ele é vencido. E quando a gente ora e ora em nome de Jesus, ele tem que ir. O diabo é fácil de vencer. O nosso maior inimigo não é o leão que anda bramando ao nosso derredor, como a Bíblia diz. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. O nosso maior adversário é a nossa carne. O nosso maior adversário é as nossas emoções. O nosso maior adversário é o nosso coração, que a Bíblia nos diz que é enganoso e extremamente corrupto. Portanto, às vezes vencer, nós somos vencidos por vezes por nós mesmos. Porque estamos tão frustrados, estamos tão decepcionados, estamos tão desacreditados. Já tentamos tantas vezes, já olhamos para tantas coisas, já buscamos tantas outras vezes e nunca conseguimos e acabamos nos deixando vencer pelo desânimo, pela frustração do fracasso. Por isso que essa mulher foi diferenciada. Por isso que Jesus olhou para ela e disse, a tua fé te salvou. Porque o milagre quem faz é Jesus. Mas foi a fé daquela mulher que a fez ir até Jesus e tocar na orla das suas vestes. O milagre estava ali. Irmão, o milagre está aqui. O milagre está perto de nós, o milagre está presente. Jesus disse, estarei convosco todos os dias, até o final dos séculos. O milagre está disponível. Talvez o que falta é um pouco de fé para ir até onde Jesus está, vencendo as frustrações de experiências passadas que não deram certo. Vencer as frustrações, uma fé vencedora, nos faz a vencer a nós mesmos. E permanecemos ir adiante. A segunda coisa que esta fé fez na vida desta mulher é que ajudou a vencer a multidão. Olha aqui. Se não bastasse o seu estado debilitado, ninguém a favoreceu. Você já tentou andar numa multidão? Nós tivemos agora ali a Marcha para Jesus. Não sei quem foi na Marcha para Jesus. Você já foi em um lugar, ou lá um lugar que tem bastante gente, e você quer chegar na frente, todo mundo quer chegar na frente, todo mundo quer estar na primeira, quer estar perto. Agora imagina Jesus, com a multidão o cercava, todos doentes, todos enfermos, muitos querendo chegar até Jesus, muitos talvez querendo uma palavra, e ela, aquela mulher debilitada, já fraca,
Como que ela poderia chegar até Jesus? Imagina o desafio, vencer uma multidão estando saudável já é difícil, porque a multidão, olha aqui, a multidão não abre espaço. A multidão não favorece, ninguém a favoreceu. Uma caminhada difícil em meio à multidão extasiada e embriagada em seu egoísmo de necessidades. Olha aqui, irmão. Multidão, as pessoas, a fé que aquela mulher tinha não era apenas naquilo que as pessoas estavam fazendo, muito pelo contrário. O que surpreendeu a Jesus é que ela não ficou apenas imitando a multidão, ela não ficou apenas seguindo a multidão, não ficou apenas andando com a multidão, mas a sua fé a fez ter uma atitude diferenciada a todos os outros que ali estavam. Muitos tocavam em Jesus. Os discípulos disseram: Senhor, todo mundo te aperta, todo mundo te toca. Jesus andava no meio da multidão e o Senhor pergunta: quem te tocou? Porque ela fez o que todo mundo fazia, talvez, mas a forma com que ela fez, a fez vencer e alcançar algo que aqueles que estavam próximos de Jesus, muito próximos de Jesus, não conseguiam. Muitos tocavam em Jesus, mas apenas ela conseguiu ter o toque de fé que liberou a ação de Deus, do milagre de Jesus na sua vida. Às vezes não vencemos a multidão porque esperamos compaixão dela. Apenas Jesus tem verdadeira compaixão. Olha aqui. Depositar a expectativa na multidão. Às vezes a gente volta lá no início. A fé está direcionada no lugar errado. A fé está direcionada na pessoa errada. Às vezes, talvez, a gente fica esperando que as pessoas me peguem no colo. Por favor, alguém me ajude a chegar até Jesus. Olha como eu estou doente, olha como eu estou abatido, olha como eu estou precisando. Alguém me pegue pela mão, me leve até onde Jesus está. A gente fica aguardando e esperando que a multidão nos dê um sinal de compaixão. Fica esperando que as pessoas nos ajudem, que as pessoas façam algo por nós. Depositamos a nossa fé, a nossa esperança nas pessoas. Mas talvez alguém de bom coração, quem sabe alguém que vai ter compaixão. Mas a multidão que estava com Jesus não a favoreceu porque ela estava embriagada no seu egoísmo de necessidades. Nós estamos aqui às vezes na igreja, uma multidão. Na marcha para Jesus estávamos em uma multidão. Mas eu vi que tinha gente querendo cortar para chegar lá na frente. Houve ali uma cotovelada aqui, uma cotovelada ali. Porque quando chega no momento, irmão, de receber alguma coisa, ainda somos a multidão egoísta, embriagado nas suas necessidades. Primeiro o meu, primeiro eu, é assim que é. Nós estamos na igreja, estamos orando, buscando a Deus, mas eu quero primeiro eu, primeiro curar a minha dor, primeiro resolver o meu problema, primeiro acertar a minha situação, e assim é para todo mundo, irmão. Aquela mulher, ela não ficou esperando que as pessoas tivessem piedade dela, ela não ficou ali chorando as suas dores, as suas dificuldades, as suas frustrações, esperando que as pessoas fizessem alguma coisa, esperando que homens fizessem alguma coisa, mas ela olhou, ela encontrou, ela conseguiu o discernimento, ela disse: o milagre é ali, o canal é Jesus, eu tenho que chegar em Jesus, se eu só tocar na hora das suas vestes, então eu serei curada. Não esperou a multidão, porque a multidão só nos traz mais frustração. As pessoas, olha aqui, por isso que eu digo aqui na igreja, né? Se tem uma coisa que tem todos os elementos que precisava ter para dar errado, é a igreja. Tudo, não tem. A multidão, embriagada nas suas necessidades. Cada um buscando o seu espaço, cada um querendo o favor de Deus para si, às vezes de uma maneira legítima, irmão. Uma maneira legítima, honesta. Eu quero que Deus abençoe a minha família, o meu casamento, a minha casa, a minha vida. Eu preciso prosperar, eu preciso ter saúde, eu preciso, e são necessidades reais, urgentes e legítimas. Todos estão aí com as suas necessidades reais, urgentes, legítimas.
Então, às vezes, quando aguardamos o favor da multidão, a multidão não percebe, está embriagada. Quando alguém está com dor, muita dor, ele não consegue, não é porque não quer às vezes, ele apenas não consegue ajudar o outro a cuidar da sua dor, porque a dor que ele está sentindo toma todo o seu tempo, o seu esforço, toda a sua atenção. Então ela não ficou, ela conseguiu vencer a multidão. Ninguém a favoreceu, ninguém a ajudou, ninguém prestou atenção nela, ninguém a convidou para nada, ninguém deu uma solução, ninguém ofereceu ajuda, mas ela não tinha expectativa em pessoas, a sua expectativa foi colocada única e exclusivamente em Jesus. E porque ela colocou a sua expectativa em Jesus, a fé que estava no seu coração a moveu e ela se moveu em direção ao alvo correto. Porque quando ela tocou nas vestes de Jesus, imediatamente ela foi curada. A vencer a multidão. E para encerrar, para a gente orar, a fé desta mulher ajudou a vencer a sua dúvida. Olha aqui. Não havia garantias de que a estratégia daria certo. Ninguém a havia estimulado a fazer aquilo. Tocar na hora das vestes de Jesus foi uma atitude de fé. Uma doideira, uma loucura. Ninguém disse para ela que ia funcionar. Ninguém tinha feito isso antes. Jesus não a chamou. Ninguém deu dica, ninguém falou nada. Foi algo que nasceu no seu coração. Ela olhou, ele disse: é Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E o que ela ouviu foi suficiente para provocar fé no seu coração, a ponto de ela mesma decidir e disse: se eu tocar, se eu me esforçar, e se eu chegar lá, e se eu conseguir, não havia garantias. E é aí que a fé funciona, porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. O firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê, daquilo que não é aparente, daquilo que não se pode compreender, irmão. Não dá para compreender. Como é que Jesus vai fazer isso? Como é que Deus vai fazer isso acontecer? Sabia que às vezes a gente não ora a Deus, não crê, não acredita, porque a gente não entende ser possível, não compreende como poderia ser feito. Como que Deus pode fazer? Como que Jesus curou o cego de nascença, irmão? Será que colocou um olho novo? Será que nasceu um olho novo? Como é que aconteceu o milagre? Como é que Jesus andava por sobre o mar? Você consegue entender? Como que ele fazia? Será que a água endurecia onde ele pisava? Será que vinha alguns peixes por baixo, né? Será que molhou o pé dele ou nem molhava? Será que água na canela não ia? Como é que ficava? Como que Deus separou as águas lá do mar, onde o povo passou, a Bíblia diz, a pés enxutos? Será que ele separou a água para cá, para cá? Como que ele fez? Como que Deus consegue fazer? É por isso que a gente precisa, a Bíblia diz que a fé, que é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento, e se tivermos fé, nós vamos transportar montes, porque como que vai transportar um monte? Como que isso acontece? E às vezes a muralha do milagre, da nossa fé, ela está naquilo que nós podemos compreender, na razão que nós temos na nossa mente. Quando foge a minha razão, quando foge o meu entendimento, quando ultrapassa a barreira da minha compreensão, aí, agora não sei. É quando a dúvida é o espaço, é o campo da dúvida. E agora, será que funciona? Como que faz? Como que vai fazer? E há coisas grandiosas demais que Deus não vai nos explicar. Há coisas grandiosas demais que não há tempo de Deus explicar, e é por isso que ele disse: apenas acredite e creia. Tenha fé. E por isso que ele olhou para aquela mulher e disse: mulher, a tua fé te salvou. Porque ela não sabia, não tinha garantias, ninguém disse nada, mas pela fé ela disse: eu vou. E quando ela tocou na orla das vestes de Jesus, então ela foi curada de verdade.
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê, daquilo que não é aparente, daquilo que não podemos compreender, daquilo que não podemos entender. Sabe, você que é pai, você que é mãe, sabe quando o teu filho te faz uma pergunta que é difícil explicar? Ô mãe, como é que isso acontece? Ô pai, como é que a luz chega aqui na tomada? Meu filho do céu, eu sei como é que é, mas como é que eu vou te explicar? Eu sei o que acontece, eu sei que tem a usina, como que eu vou te explicar que a luz chega na tomada? Mas ela chega, porque depois chega, filho, um dia você vai entender. Liga aí o negócio, mas pai, você não só liga, mas será que vai funcionar? Vai, só liga, mas como é que vai funcionar, pai? Como é que vai ser? Porque como é que funciona isso? Isso não importa, agora só liga aí, por favor. Por que é assim, mãe? É porque um dia eu te explico. Deus às vezes é com a gente assim, é pela fé. Mas como o senhor vai fazer, Deus? Isso não importa. Não importa como é que ele curou ela. Importava ela entender o tipo do milagre. Precisava de uma aula de anatomia humana para ela compreender. É o seguinte, vai ser desse jeito, vai ser assim, aqui eu vou mudar, eu vou operar. Não importa. Há coisas que são grandes demais para a nossa compreensão. Há coisas que são grandes demais para o nosso entendimento. Há coisas que elas entram lá no campo da dúvida. E agora? Será que eu creio e me lanço na multidão? Será que eu creio e vou e toco na veste? Será que eu me movo, me movimento e vou até lá? Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Quando a dúvida, quando nos alcança e alcança o nosso coração, nós não temos força para nos mover em direção daquele que pode resolver os nossos problemas de verdade. Mas quando a fé nasce no nosso coração, como o desta mulher, não importava para ela se Jesus já tinha feito, se não tinha feito, como que ia ser, da forma que ia ser, ela disse: se eu ir lá. Não foi a veste de Jesus, não foi a orla, não foi o lugar que tocou, mas foi a atitude, uma atitude de fé, de quem confiou totalmente que Jesus podia mudar a sua vida, podia mudar a sua história. Ela teve fé, então ela se levantou e lançou-se aos desafios. A fé vencedora se revela nas atitudes de fé. O firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquelas que não se veem. Não, preste atenção aqui, não há milagre para os que não aceitam desafios. E não aceitam desafios aqueles que não agem por fé. Muitos desafios que mudam a nossa vida só serão aceitos, só serão vencidos se nós cultivarmos a fé no nosso coração.